Olá, querido intercessor. É muito bom conversar com você, compartilhando as coisas de Deus. Nós estamos nessa série tão abençoada, cheios do Espírito, e falando dessa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo, aprendendo como andar com Ele. E como intercessores, isso é muito importante. Nós precisamos crescer na nossa caminhada com o Espírito Santo, porque de fato Ele é o grande intercessor que habita em nós e que nos dirige nessa obra linda que é a obra da intercessão. Hoje nós vamos falar no nosso encontro 21 e o nosso tema é Adore no Espírito. E nós estamos seguindo o Guia de Estudos do AMAI, no volume 3. E nesse texto, em especial hoje, nós temos a história conhecida de vocês da mulher samaritana. E aí nós vamos ver algo muito lindo nessa história. E eu quero ler com você, antes de a gente iniciar, o versículo 23 do capítulo 4. Ali nós temos a palavra de Jesus para a mulher samaritana. No entanto, está chegando a hora. E de fato já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Aqui nós vemos nesse evangelho o encontro de Jesus, capítulo 4, como já mencionamos, com a mulher samaritana. Uma mulher que levantou ali uma questão teológica popular entre os judeus e os samaritanos. Qual que é o lugar correto para adoração? E é muito interessante que essa mulher, né, ela vai ali ao poço e ela encontra Jesus e então começa esse diálogo e Jesus começa falando sobre a água, né, e mostrando ali a necessidade, né, que todos têm, né, todos precisam voltar para beber água, ele diz, né, todos precisam de água constantemente. Mas ele diz que aquele que tomasse da água que ele tinha para dar, nunca mais teria sede. Então Jesus ali começa a falar de algo que transcendia qualquer visão religiosa. Ele estava falando sobre as necessidades mais profundas do ser humano e mostrando que ele é aquele que poderia satisfazer essas necessidades. E aquela mulher então vai para uma outra questão, que é a questão religiosa, porque os judeus, né, adoravam em Jerusalém, no templo, e ali os samaritanos, eles tinham um monte que eles adoravam ali naquele monte, e ela então coloca essa questão. É como nós podemos dizer uma cortina de fumaça ali entre a situação e a finalidade de manter Jesus longe da mais profunda necessidade que ela tinha. Mas Jesus conduz a conversa com aquela mulher a um ponto crucial. Ele diz que o lugar da adoração não é tão importante quanto a atitude dos adoradores. E ele está falando que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E aí ele coloca então algo muito lindo. Ele diz, e muito profundo também, que os verdadeiros adoradores, né, são aqueles que o Pai procura. Deus procura verdadeiros adoradores. Alguém disse que Deus procura dois tipos de pessoas, os adoradores e os intercessores. Porque lá em Ezequiel, Deus diz, procurei um homem que estivesse na brecha por mim, por essa terra. E aqui Jesus fala que Deus procura adoradores, então intercessores e adoradores. E eu quero falar um pouco mais sobre isso, sobre você, intercessor, ser um adorador. Aqui a expressão Deus é Espírito, como Jesus usa, né? E nós vemos que mostra que Deus não é um ser físico limitado ao tempo, ao espaço. Ele está presente em todos os lugares e pode ser adorado em qualquer local e em qualquer tempo. A adoração, de fato, deve fazer parte das nossas vidas. Nós fomos chamados primeiramente para sermos adoradores. Você tem que ter no teu coração. Quando você chega na presença de Deus, você precisa ter esse coração adorador. Esse coração agrada ao Pai. E o Pai procura os adoradores. Em primeiro lugar, precisamos ter esse coração adorador.
Nós fomos feitos para adorar. Nós fomos chamados para adorar. A nossa missão é adorar. Nós precisamos entender isso na nossa alma, que a nossa vida deve ser um culto de louvor e adoração. Todo o nosso viver deve ser adoração e louvor. Então, quanto mais quando chegamos na presença de Deus para orar, aí então, nós temos que ser adoradores. Nós precisamos chegar não pedindo, mas adorando. O nosso coração deve estar ali na presença de Deus, derramado, como aquela mulher derramou o perfume em adoração sobre os pés de Jesus, sobre Jesus. Nós também precisamos nos dobrar aos pés de Jesus, derramando nossos corações e adorando o nosso Rei, adorando o nosso Senhor. E como nós lemos aqui no texto, em qualquer tempo e em qualquer lugar, quanto mais na adoração. O mais importante não é então onde adoramos ou como, a maneira que vamos adorar. Se você for perceber cultos de adoração e louvor em outras nações, você vai ter experiências diferentes. Você vai ver que em muitos lugares há muita dança, como na África, há muita expressão física de louvor e adoração. Em outros lugares as pessoas são um pouco mais contidas, reservadas, mas elas adoram o Senhor com músicas, com canções. Elas também derramam seus corações e choram na presença de Deus em adoração. E nós vamos ver nas expressões de cada pessoa, muito da cultura, muito dos temperamentos de cada um, mas o importante é o coração do adorador. O que você fizer, você tem que fazer para o Senhor, seja com expressões, com brados de vitórias, com gritos, como diz a palavra de Deus, com aplausos, seja com canções mais lentas ou canções mais agitadas, seja com palavras, seja com uma expressão corporal, como a dança, como gestos, como você, com alegria, com sorriso, com expressões, mãos levantadas, aplaudindo, não importa. O coração tem que ser um coração que está junto, acompanhando todas aquelas expressões, porque as expressões em si, sem o coração, não são nada. Deus não vai receber. Deus recebe o coração. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. A adoração, ela tem que vir do coração. Ela é profunda, ela é da alma. Ela é a expressão do nosso ser, o mais profundo, reconhecendo Deus, reconhecendo o senhorio de Cristo, reconhecendo quem é o nosso Deus, verdadeiramente derramando a nossa vida. Isso é fundamental, nós não podemos esquecer. Aí, como isso vai se processar, cada um em momentos diversos e ações do Espírito também diversas que nos movem, a adoração será diferente. O importante é a essência. Então, a essência que deve ser cuidada com muito carinho, conservada, e ela deve ser então entregue. Essa essência que é do nosso ser, é o derramar do nosso ser, é o reconhecimento total da nossa vida, a entrega total. Ele é o Senhor, reconhecendo quem é o nosso Deus. Então Jesus está falando sobre, isso é muito profundo, Adorarão o Pai em espírito e verdade. Veja bem, o Pai procura esses adoradores. Quando você vai orar, você precisa fazer esse momento de adoração. Achegue-se, adore ao Senhor em primeiro lugar. Depois sim, você vai colocar necessidades, você vai abrir o seu coração, então vai ter todo aquele espaço, a confissão de pecados, toda aquela condição para você chegar-se ao Senhor, que nós já estudamos aqui muitas vezes, já conversamos com vocês, mas a adoração é essencial. Quem nos ajuda a adorar? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos ajuda nesse caminho de nos achegarmos a Deus e realmente sermos adoradores e que agradam ao Pai. E o Espírito Santo ora por nós.
Nós sabemos em Romanos 5:5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Olha só, quem derrama o amor de Deus no nosso coração é o Espírito Santo que nos foi dado. Ele vem e derrama esse amor, porque nós, de nós mesmos, não temos para dar. Mas o próprio Deus, pelo Espírito, derrama em nós esse amor para que nós possamos dar essa resposta a Deus. No amor que recebemos, no amor que fomos constrangidos, então é a resposta do nosso ser a este amor que foi recebido. O Espírito Santo quer cultivar em você um coração adorador. Para isso, desenvolva um espírito que louva constantemente ao Senhor. Para ter esse coração adorador, é importante você ter um espírito de louvor, um espírito de gratidão. Quem louva, quem vê a mão de Deus, as obras de Deus na sua vida, ao seu redor, e tem essa gratidão e levanta a voz em louvor, que levanta a voz agradecendo, essa pessoa, ela vai cultivar então esse espírito adorador. Como consequência de um espírito de louvor, fluirá um espírito adorador. Wesley Du disse assim: o louvor abre caminho também para a orientação divina. O louvor algumas vezes muda as coisas que não haviam sido mudadas somente pela oração. Quando não souber o que fazer, louve ao Senhor. Vou repetir: quando não souber o que fazer, louve ao Senhor. Quando você olha uma situação e você não entende, você não sabe nem como começar a orar por aquilo, então louve ao Senhor, louve a Ele. Comece louvando, vai louvando, e você abrirá as portas, como eu já mencionei, para a adoração. E da adoração virá depois a orientação divina, a direção divina para você orar com sabedoria, porque o Espírito Santo te conduzirá. Quando temer o futuro, louve ao Senhor, disse Wesley. Quando a sua decisão for grande demais para você sozinho, louve ao Senhor. Quando o tempo para tomar a decisão estiver chegando ao fim, você tem ainda tempo para louvar o Senhor. O louvor torna você disponível para Deus e Deus disponível para você. Uau! O louvor torna você disponível para Deus e então Deus disponível para você. Abre caminhos para o diálogo, abre caminhos para a revelação, abre caminhos para a orientação. Então, siga essa direção. Tenha no seu coração sempre isso, que o louvor deve ter primazia. O louvor tem que ter primazia para o adorador e, consequentemente, você vai desenvolver esse espírito adorador. Eu quero encerrar esse momento com uma palavra que nós temos aqui no nosso guia de estudos. Desfrute do privilégio de ser adorador, de ser aquele que tem sua vida dominada e plena do Espírito Santo. Então, independentemente das circunstâncias difíceis ou não, você poderá seguir nesse caminho lindo que é a adoração, e o Senhor vai te usar muito como intercessor. Lembre-se que adorar significa beijar os pés do Senhor, independente daquilo que Ele fez ou faz por nós, e sim pelo que Ele é em sua essência. Adore-o em espírito e em verdade. Vamos orar? Pai, eu peço a Tua bênção para cada um, ó Deus, dos intercessores que está agora ouvindo, Pai, esse momento amai. Em nome de Jesus, que eles tenham esse coração adorador, que desenvolvam, Senhor, em sua vida, ó Deus, o louvor, a gratidão, que os conduzirá, Senhor, ó Deus, a serem adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, como nos ensinou Jesus. Eu peço que o Senhor use a cada um, que o Senhor abençoe a cada um dos nossos intercessores, em nome de Jesus. Ó Deus, para que quando eles orarem por missões, quando eles orarem pelas causas do reino, quando eles orarem pela igreja, ó Deus, até por causas pessoais,
Em nome de Jesus, em primeiro lugar, eles lembrem da importância da adoração e que eles se movam em adoração, que eles derramem os seus corações diante do Senhor. Como nós vimos, adorar é beijar os teus pés. Que eles sejam aqueles, Senhor, ó Deus, que estão aos teus pés em adoração, em primeiro lugar. E aí então, Senhor, que venha a orientação, que venha a direção, Pai, para que eles realmente se acheguem a Ti como guerreiros em intercessão, buscando a Tua face, Senhor. Mas antes de tudo, sim, como filhos amados, adoradores, ó Pai, agradando o Teu coração. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Essa semana, vamos ter uma semana que é uma semana especial, agradando o Senhor. Lembre, sempre antes do seu tempo de oração, tenha um tempo de adoração. Deus abençoe vocês. Uma semana especial na presença de Jesus.